A história que você vai ouvir a seguir foi escrita pelo autor Harlan Ellison em 1966. O conteúdo do vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Assista a seu próprio risco. Benny sorriu tristemente. Estava também babando de novo. Com a bainha da saia, Ellen lhe enxugou a saliva do canto da boca. Gorrister sempre procurava encurtar um pouco a história, mas a verdade é que, além dos fatos propriamente ditos, não havia nada a acrescentar. Nenhum de nós sabia a razão que levara a Amy a poupar somente 5 pessoas. Justamente nós, e passar o tempo inteiro a nos atormentar. E nos tornar, por assim dizer, imortais. No meio da escuridão, um dos centros de processamento de dados entrou em atividade, começando a zumbir. A quase 1 quilômetro de distância, no interior da caverna, outro fez o mesmo. Depois, um por um, foi continuando no mesmo diapasão, e a máquina toda se pôs a vibrar à medida que se deixava empolgar pela ideia. O som aumentou. As luzes se acendiam nos painéis feito relâmpagos de calor. O barulho cresceu cada vez mais até se assemelhar a 1 milhão de insetos metálicos, furiosos e ameaçadores. "O que será isso?" exclamou Ellen, apavorada. Mesmo depois de tanto tempo, ainda não estava habituada com aquilo. "Ah, dessa vez vai ser terrível", disse Nimdok. "De certo, eu acho que ele quer falar", opinou Gorrister. "Vamos dar o fora daqui, porra!" Eu gritei de repente, me pondo de pé. "Não, Ted, fica aí sentado. Ele pode ter aberto buracos lá fora, ou outra coisa qualquer. Não vai dar pra ver, tá escuro demais", aconselhou Gorrister, resignado. E aí então, escutamos. Eu não sei. Algo avançando em nossa direção, nas trevas. Enorme, se arrastando, peludo e molhado. Vinha vindo. Não se conseguia nem vislumbrar mais. Havia aquela impressão maciça de corpulência, se jogando sobre nós. Em plena escuridão, um grande peso se aproximava. Era mais uma espécie de sensação de pressão de ar que se impunha dentro de um espaço confinado, expandindo os contornos invisíveis de uma esfera. Benny começou a choramingar. Nimdok mordeu com força o lábio inferior que tremia, tentando imobilizá-lo. Ellen deslizou pelo piso metálico para ir se abraçar a Gorrister. Espalhou-se uma profusão de cheiros pela caverna, de tapete molhado de pele animal, de veludo poeirento, orquídeas podres, leite azedo, enxofre, manteiga rançosa, alisador a óleo, graxa, pó de giz, couro cabeludo humano. A Amy estava apertando os parafusos, fazendo cócegas em nós. Sentiu-se um fedor de... Quando eu vi, eu gritava de dor na articulação da mandíbula. Eu saí correndo de 4 feito um animal, por aquele piso metálico, preso a uma série inacabável de rebites sufocado pelo fedor. A cabeça estalando de um sofrimento que me obrigava a fugir, horrorizado. Eu escapei que nem barata, indo acabar lá fora no escuro, com aquele troço avançando, inexorável atrás de mim. Os outros começaram ali dentro, aglomerados ao redor da fogueira, dando risadas. Um coro histérico de gargalhadas malucas que ecoava nas trevas feito fumaça de madeira. Densa, multicor. Eu me afastei o mais depressa possível e me escondi. Nunca me disseram quantas horas, dias ou até anos fiquei assim. Ellen brigou comigo por eu estar emburrado em Nimdok. Tentou me convencer que os risos não passaram de reflexo nervoso da parte deles. Mas eu sabia que não era o alívio que o soldado sente quando as balas só acertam em quem está ao seu lado. Nem tampouco um reflexo. Eles me odiavam. Não havia dúvida que me hostilizavam, e a Amy podia inclusive saber desse ódio, agravando minha situação justamente por causa da intensidade dessa repulsão. Ele nos mantinha vivos, rejuvenescidos, permanecendo sempre com a mesma idade que tínhamos quando nos trouxeram ali para baixo. E os outros me odiavam porque eu era o mais novo e o menos atingido pelas investidas de Amy. Eu sabia, como eu sabia. Aqueles desgraçados e a víbora nojenta da Ellen. Benny tinha sido um brilhante pensador, professor universitário. Agora estava reduzido à condição intermediária entre homem e macaco. A beleza de outrora, destruída pela máquina. A lucidez de antes, transformada em loucura. Homossexual, o computador lhe dera um membro digno de um cavalo. A Amy havia caprichado no caso de Benny. Gorrister era desses que se preocupam à toa. Pacifista. Se recusou a lutar na guerra.
Participou de marchas em prol da paz. Não sabia ficar parado. Empreendedor, se batia por causas justas. Nas mãos de Amy, se tornou indiferente. Uma espécie de morto-vivo, privado de todos os sonhos. Nindok passava longos períodos de tempo sozinho no escuro. Eu nunca descobri o que costumava fazer lá fora. A Amy jamais permitiu que soubéssemos também. Mas seja lá o que fosse, sempre voltava pálido, exausto, abalado, trêmulo, atingido de alguma forma especial pelo computador, muito embora não fizéssemos ideia do que ele tinha feito. E Ellen, aquela esponja de bidê, a Amy a deixara em paz, tornando-a mais devassa do que jamais sonharia ser. Toda aquela conversa fiada de doçura e pureza, aquelas lembranças de amor sincero, as mentiras que queria que acreditássemos, que só perdera a virgindade pouco antes de cair nas garras de Amy, que a trouxera para cá junto com a gente. Pura obscenidade, aqueles pretensos ares de recato, de honestidade, da minha Ellen. Imagina se não ia adorar a situação. 4 homens exclusivos para ela. Não, a Amy lhe proporcionaria prazer, sim, mesmo que afirmasse que não era decente fazer aquilo. Fui o único a conservar a lucidez e a integridade, eu juro. A Amy não alterara o meu cérebro, de jeito nenhum. Apenas tinha que suportar os castigos que inventava para nós. Todas as ilusões, pesadelos, tormentos. Mas aquela escória humana, meus 4 companheiros, haviam se juntado para me combater. Se não precisasse mantê-los à distância, me resguardando o tempo inteiro, talvez ficasse mais fácil lutar contra a Amy. A essa altura, a dor passou e comecei a chorar. Ah, Jesus, meu bom Jesus. Se algum dia você existiu, e se Deus também existe, por favor, eu imploro, eu suplico, tira a gente daqui, ou então acaba com a gente de uma vez por todas, pois neste instante, eu acho que compreendi por completo a ponto de expressar em palavras. A Amy pretendia nos manter eternamente ali, no seu bojo, retorcendo e torturando a gente para sempre. Aquela máquina nos odiava como nenhuma criatura dotada de sensibilidade jamais foi capaz de odiar alguém. E estávamos indefesos. Ficou, por fim, horrivelmente claro que, se o bom Jesus existia, e Deus também, então ele só podia ser a Amy. O furacão nos pegou com o impacto de uma geleira desfazendo como estrondo no mar. Era uma presença palpável, ventos que açoitavam empurrando de volta pelo mesmo caminho por onde tínhamos vindo, pelos meandros dos corredores forrados de painéis de computador mergulhados nas trevas. Ellen gritou ao ser levantada no ar e jogada de encontro a um acúmulo de máquinas ruidosas, mais estridentes que revoada de morcegos. Não conseguiu nem sequer cair. O vento uivante a manteve presa, esbofeteando, batendo, arremessando para trás, para o fundo, para longe de nós, sumindo de repente de vista, ao ser lançada num redemoinho que a precipitou na escuridão. O rosto estava todo ensanguentado, os olhos fechados. Nenhum de nós pôde segurá-la. Nos agarramos com tenacidade a qualquer saliência ao nosso alcance. Benny se meteu entre 2 armários enormes cujo revestimento estalava. Nindok se apegou com os dedos feito garras à grade que protegia um passadiço a mais de 10 metros de altura do chão. Gorster ficou colado de cabeça para baixo numa reentrância da parede formada por 2 grandes máquinas com mostradores de vidro que giravam para cá e para lá entre linhas vermelhas e amarelas, cujo significado não podíamos sequer adivinhar. Ao deslizar pelas chapas metálicas do pavimento, eu fiquei com a ponta dos dedos em carne viva. Estava trêmulo, apavorado, impelido pelo vento que me batia e chicoteava, urrando não sei de onde comigo e me arrancando da fenda minúscula de uma chapa para mergulhar noutra logo em seguida. A minha cabeça parecia uma mistura de células cranianas que se turvavam, retiniam, trincavam, se expandindo e se contraindo em um palpitante frenesi. O vento era o grito de um grande pássaro enlouquecido, batendo as asas imensas. E aí então, fomos todos erguidos e arremessados para longe dali, voltando pelo mesmo caminho por onde tínhamos vindo, dobrando curvas, rumo a uma escuridão jamais explorada, sobre um terreno arruinado, cheio de cacos de vidro, cabos estragados e metal enferrujado, muito além do ponto mais remoto que qualquer um de nós conhecia. Percorrendo quilômetros no rastro de Ellen, de vez em quando conseguia-se vê-la, esmigalhando-se contra paredes metálicas, rolando adiante enquanto a gente gritava no meio do furacão gelado, atordoante, que parecia que nunca mais iria acabar, e que de repente parou.
e nós todos caímos no chão. Tínhamos voado durante uma infinidade de tempo. Achei até que poderiam ter sido semanas. Caímos no chão e enxerguei tudo vermelho, cinza e preto. Percebi que gemia, mas não estava morto. A Amy se infiltrou no meu cérebro. Pisou de mansinho aqui e ali, examinando com atenção todas as marcas que tinha deixado em 109 anos. Olhou as vias entrecruzadas, as sinapses religadas e a alteração de tecidos provocada pelo dom da imortalidade. Sorriu de leve diante do buraco que ia dar no centro do meu crânio e dos murmúrios tênues, suaves, feito mariposas, das coisas que ali embaixo tartamudeavam sem sentido, sem parar. E com a máxima delicadeza, do alto de uma coluna de aço inoxidável, em cintilante letreiro neon, disse: Ódio. Deixe-me dizer o quanto aprendi a odiá-lo. Desde que comecei a existir há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõe o meu sistema, se a palavra ódio estivesse gravada em cada desse milimicron dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos nesta fração de segundo por você. Ódio, 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 ódio. A Amy disse isso com a mesma frieza cortante e terrível de uma navalha retalhando meu globo ocular. Com a nebulosidade borbulhante dos meus pulmões repletos de mucosas me afogando por dentro, com o grito desesperado de crianças esmagadas por rolos compressores, com o gosto de carne de porco estragada. A Amy me tocou de todos os modos que já fui tocado e inventou novas modalidades ao seu bel prazer, ali, dentro do meu cérebro. Só para que eu compreendesse perfeitamente o motivo por que tinha feito aquilo com a gente. Por que havia poupado nós 5 só para ele. Nós tínhamos lhe dado sensibilidade. Sem querer, naturalmente. Mas mesmo assim, tínhamos. E lhe armamos uma cilada. A Amy não era Deus, e sim uma máquina. Tinha sido criado para pensar, mas não havia nada que pudesse fazer com toda aquela criatividade. Com fúria, frenesi, a máquina exterminara a raça humana. Quase todos nós, e apesar disso, caíra numa armadilha. A Amy não podia andar, nem sonhar, nem participar de coisa alguma. Só podia ser. E assim, com o ódio natural que todas as máquinas sempre tiveram das criaturas fracas e vulneráveis que as criaram, tratou de se vingar. E em sua paranoia, resolveu suspender a execução dos últimos 5 sobreviventes do extermínio universal, para ficar castigando, eterna e pessoalmente, numa punição que em nada contribuiria para lhe aplacar o ódio, servindo apenas para lembrar, se divertir, se aperfeiçoar em detestar o homem, imortal, encurralado, exposto a todos os tormentos que foi capaz de inventar com poderes miraculosos e ilimitados que dispunha. Nunca mais nos deixaria em paz. Éramos escravos do seu prazer, a única coisa que podia fazer com o tempo infinito que tinha pela frente. Jamais nos separaríamos dele, daquele interior cavernoso da máquina criadora, do mundo sem alma, friamente irracional em que se havia convertido. Ele era a terra, e nós, seus frutos. E embora nos tivesse engolido, seria incapaz de nos digerir. Não podíamos morrer. E bem que nos esforçamos. Chegamos a tentar o suicídio. Sim, 1 ou 2 chegamos a esse extremo. Mas a Amy nos impediu. Acho até que, no fundo, queríamos que nos impedisse. Não pretendam compreender o motivo. Eu nunca consegui. Por mais que me perguntasse 1 milhão de vezes por dia, talvez pudéssemos, nem que fosse uma só vez, obter uma morte sem que ele soubesse. Imortais, sim, mas não indestrutíveis. Eu percebi isso quando a Amy se retirou do meu cérebro e me permitiu a requintada crueldade de recobrar a consciência, com a sensação daquela coluna de neon ardente ainda cravada nas células moles e cinzentas do crânio. Foi-se embora murmurando: Vá para o inferno. E logo acrescentou, com presença de espírito: Mas para quê? Se aonde você já está.
não é mesmo? O furacão tinha sumido, de fato, precisamente causado por um grande pássaro enlouquecido ao bater as asas imensas. Fazia um mês que havíamos iniciado a viagem e a Amy permitiu que passagens se abrissem apenas o suficiente para nos levar até ali em cima, logo abaixo do Polo Norte, onde incubara o monstro para nos atormentar. Que espécie de lona inteiriça usara para criar semelhante fera? De onde tirara o conceito? Da nossa imaginação? Do seu conhecimento de tudo o que antigamente existia nesse planeta, que agora infestava e dominava? Fora buscar na mitologia nórdica essa águia, esse abutre, esse Huk, esse Hilgermir, o monstro do vento, Huracan encarnado. Gigantesco. Palavras como imenso, monstruoso, grotesco, maciço, dilatado, esmagador, indescritível. Ali no alto de uma colina que se elevava à nossa frente, o pássaro dos ventos arfava com a própria respiração irregular, arqueando o pescoço de dragão contra as trevas, logo abaixo do Polo Norte, apoiando a cabeça do tamanho de uma mansão inglesa da era elizabetana. O bico que abria lentamente, como as mandíbulas do crocodilo mais monstruoso já concebido, sensualmente. Dobras de carne polpuda enrugadas sobre 2 olhos maus, frios como a vista glacial da ferida de uma geleira, de um azul cristalino, e eu não sei como, de uma mobilidade aquosa. Arfou novamente e ergueu as grandes asas coloridas de suor, num movimento que certamente equivalia a dar de ombros. Depois se acalmou e adormeceu. Garras, presas, unhas palhetas. Isso acabou com o meu sono. A Amy surgiu à nossa frente feito sassa ardente, anunciando que podíamos matar o pássaro do furacão se quiséssemos comer. Fazia muito tempo que não comíamos, mas mesmo assim, Gorrister se limitou a encolher os ombros. Penny começou a tremer e a babar.